emendar? Não, interessante, a gente foi para um lado, foi para o outro. Ah, sim. E isso é ótimo. Para mim é ótimo. Podcast, assim. O ponto que eu ia dizer, assim, né, eu sou talvez do lado aqui na mesa um pouco mais o libertário, confesso. Eu entendo uma equação que não tem livro nenhum. Libertário, só para que todo mundo entenda, no sentido de quanto menos Estado, melhor. Isso. Tá. Em condições naturais humanas, não na condição do Brasil. E aí é aquilo que você tem que falar. Enfrentamento da realidade versus o mundo ideal, né? Então, no mundo ideal, onde existem oportunidades quase que limitadas, a educação é igual e as pessoas podem eventualmente, sei lá, eu gosto de moedas de prata. Eu vou achar um nicho de pessoas que gostam de moeda de prata e vou ter uma vida saudável em moeda de prata. Então, o liberalismo, quando as coisas funcionam, é lindo, perfeito. A realidade que a gente tem no Brasil é muito mais difícil. Então, eu acredito que é necessário que sejam feitos investimentos, inclusive do lado mais conservador ou capitalista, nisso, porque quem se beneficia no final da história é o país como um todo. Então eu tenho essa consciência, não é aquela coisa muito, não, tem que liberar tudo, não. Porque eles são organizados, né? Exato. Articulados, né? E às vezes eu sinto que, assim, muitas das ideias, das coisas que a gente poderia melhorar de fato no Brasil, ou num microambiente ou num macroambiente, poderia ser chegado se não tivesse tanto conflito dicotômico, né, da esquerda e a direita. Então existe um caminho ali no meio, talvez mais produtivo do que a discussão que acaba ocorrendo. Então, seja de um lado, por exemplo, algumas falas que o Bolsonaro tem, seja do outro lado algumas falas que o Lula tem, e sempre quem está no poder parece que isso vai se destruindo. E o Brasil nunca consegue ter um ciclo grande de gestão. Porque 4 anos um bate no outro, 4 anos um bate no outro, e assim, já começamos meio assim. As pessoas já querem derrubar 2026. Tentando ressuscitar um futuro Bolsonaro que nem elegível pode ser, talvez. Então, assim... Talvez não, com certeza. Com certeza. Como que você vê, sem a parte puritana, né, dessas equações, mas na prática, você enxerga que a gente está patinando no Brasil, assim, nesses conflitos, ou não? A gente segue evoluindo, mas com percalços? O André, primeiro uma pessoal, liberte-se, você já não é mais um libertário. Eu duvido que você acredite que as pessoas devam se organizar em milícias armadas e a gente não precisa da polícia. Deixa eu até... Ótimo que você me deu a oportunidade de explicar. O que eu acredito é que, assim, a população em geral precisa do Estado. Mas eu, como indivíduo, meu papel é fazer com que o capitalismo, por exemplo, onde eu toco, não seja usado para o mal. Então, que empregue pessoas, etc. Aí a questão do Estado, do país versus o indivíduo. Eu acho que os indivíduos deveriam querer que outras pessoas prosperassem. Ponto. A partir daí, nós temos empresas que devem fazer uma função social, inclusive, e orquestrada pelo Estado. Essa é a minha visão meio geral. Eu vou abusar do vocabulário. Você não é libertário porra nenhuma, ainda bem. Tá bom. Então, ainda bem. Também acho. Bem-vindo. Não põe na caixinha, mas Bem-vindo ao mundo daqueles que defendem um capitalismo que é... Consciente? Que tem... Não, o negócio é o seguinte, você precisa... Sem produção de riqueza, nada há. Ou você produz riqueza, ou você vai dividir miséria. Isso aí. Então talvez. Você precisa produzir riqueza. As crises de superprodução, que, aliás, o Marx pensou no Capital, e aqui um parênteses, outra burrice. Sabe o que irrita mesmo? A burrice. A burrice é a pior de todas as ideologias. A ignorância é uma coisa que leva o mundo para o atraso. O maior admirador que eu conheço do capitalismo se chama Karl Marx. Karl Marx não era o inimigo do capitalismo, ao contrário, ele é um baita admirador. O Capital todo ele conta como é que o capital venceu o mundo medieval, venceu séculos de uma certa inércia. Alguns amigos que estudam a questão da cultura dizem, não houve inércia, mas enfim, do ponto de vista econômico, sim. Você teve séculos ali. Ele rompe isso. E aí, apenas que o Marx dizia, agora nós vamos romper com o capitalismo, nós vamos para um passo adiante. E aí começa toda a controvérsia. Né? Tem que superar o capitalismo. Assim, o que você me diz não é um libertário, e eu te digo, ainda bem, porque eu acho que os libertários... Vamos começar a provocar um pouco de polêmica, muito bonzinho. Libertário de verdade tem um miolo mole, não tem noção. Libertário de verdade não leu nem o Leviatã. Tem que ler para saber que, nas condições naturais... O homem é o lobo do homem.
E é isso que acontece. Você não tem pacto social possível. E sem pacto social possível, você vira você vira aquele Mad Max, aquele da Tina Turner, entendeu? Tá todo mundo buscando combustível, cada um tem sua própria tropa e nós estamos no caos. Né? Um caos que mistura brutalidade com hipertecnologia. E, de certo modo, em algumas áreas é isso que a gente tem hoje. É verdade. Né? Eu estava revendo essa semana passada, né, amor? A gente viu? Com a minha família, com o meu genro lá, falando, vamos ver Blade Runner de novo, né? Aí a versão... Década de 80 lá, de 89? Isso, 82. 82. E aí, acho que é 82. 82? Depois precisa ver. 82. Viu? Tá, sabe tudo. 82. E aí tem a versão, né, do Ridley Scott, que tem 2 minutos a mais. Aí a gente viu essa versão. O fim dele é outro, não é o fim que estou no público. Mas, assim, vendo Blade Runner, é incrível como você tem algumas coisas que estão dadas hoje aí, né? Nesse mundo da hipertecnologia e, ao mesmo tempo, do autoritarismo e do atraso. Né? As coisas estão todas ali. A gente precisa aprender a lidar com isso. Voltando ao seu eixo. Você acha que as coisas estão patinando? Você acha que as coisas não estão andando? Ô, André, se você pensar, nós podemos ter divergências várias sobre o arcabouço fiscal. Sobre o que deveria estar lá, o que não deveria, o que deveria ter limite de gasto, o que não deveria. Uma coisa é certa, nós temos hoje a aprovação de uma regra de longo prazo que a Câmara agora, voltando ao recesso, vai aprovar e eu acho que resgata seu texto original, né? Desconsiderando as alterações do Senado. Eu escrevi essa semana, o arcabouço fiscal, ele pode ser chamado de tudo, menos de esquerdista. Porque o Lula não... Atenção, vamos lá, começar de novo. Agora eu vou apanhar da esquerda. O Lula não é um cara de esquerda. O Lula se fez num partido de esquerda, o Lula se fez num ambiente em que a esquerda era necessária para vencer a ditadura militar, para vencer o regime militar, mas ele pessoalmente não é, porque se você olha o arcabouço fiscal, e é bom lembrar que o Haddad, eu tenho visto o mercado falar coisas, eu conheço muita gente no mercado, me dou muito bem, poderia falar nomes aqui. Você autoriza aí que eu falo os nomes. Eu conheço, eu sou amigo de banqueiro, tal. Apenas que eu não preciso pensar o que eles pensam, necessariamente. E às vezes penso. O arcabouço fiscal pode ser tudo, menos de esquerda. Concordo. E no arcabouço fiscal de centro. Que permite ali um aumento de gastos além daquele teto que, como estava, eu já criticava o teto antes, eu não passei a criticar o teto agora. Eu já disse, esse teto furou faz tempo. Esse teto já não existia desde a PEC dos precatórios. Pacote de maldades, né? Vamos parar com isso. Quando vem né, o pacote social há 4 meses de eleição, quando vem o pacote dos combustíveis há 4 meses das PECs, né? Você já não tinha mais teto de gastos. É mentira que você tinha. E o teto, como estava pensado, ele pode ter sido útil na fase de transição ali, do começo do governo Temer, mas ele já não funcionava mais. O arcabouço te dá uma visibilidade. Né? A reforma tributária, que vai dar muito mais trabalho do que parece, mas de qualquer modo ela vai no sentido certo. Simplificação, você diz? Simplificação e de cobrar o IVA, descontando nas etapas anteriores aquilo que foi recolhido. De maneira que o consumidor, que a tributação sobre consumo, ela vai ser substancialmente reduzida, sim, e vai. Né? Alguns setores talvez paguem um pouco mais, mas no geral você vai ter uma racionalização da tributação. E eu até brinquei outro dia na rádio, vou fazer 62 anos. Não, gente, eu sei que não parece, mas é verdade, não posso fazer nada. E se discute reforma tributária, cara, desde a ditadura militar você tá para discutir reforma tributária. E nunca acontece. Porque a reforma tributária é aquele negócio assim, vamos entrar num jogo... Vamos aqui nós, você tem um quantum definido para dividir, aí vamos os 3 fazer reforma tributária. Nós dizemos assim, olha, nós 3 temos de ganhar, esquece. Não dá. É uma equação matematicamente impossível. Nem a matemática quântica consegue fazer isso. Na hipótese de existir. Né? Então, assim, alguém perde. Né? Alguém perde. Ou então fica aquele negócio, como é que é o negócio da Dilma? Beijo para a ex-presidenta. Todo mundo vai perder lá? Como é que é? Não acho que quem ganhar ou perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Isso está entre aspas, tá, gente? Na teoria quântica, na teoria das cordas, ela vai estourar para um lado, na verdade. Né? Estoura para um lado e você nunca tem a situação do gato do Schrödinger, né? Porque assim, ele sempre, o gato vive e morto ao mesmo tempo.
Ele é uma hipótese teórica. Ele não existe. Ele é teórico. Deixar de arrecadar não vai, né? Ele é teórico, mas ele também reflete um pouco da prática a partir do momento que a gente causa, em grande escala, macroeconomia, ou afastamento de empresas ou aproximamento de empresas. Sim. Porque, por exemplo, se eu tenho lá esse potinho de quanto? Se eu faço uma mudança em que era para ser 0 a 0, é o melhor dos mundos. Ninguém foi afetado, a gente fez uma reorganização da cadeia. Se eu fiz uma coisa que eu jogo empresas pro Panamá, para outros lugares, eu perdi de alguma maneira a arrecadação. Não, perdeu mesmo. Não, perdeu a arrecadação, perdeu o PIB, perdeu tudo. Exato. Se eu faço algo talvez um pouquinho mais que atraia empresas, porque assim, todo mundo sempre fica falando da Noruega, etc. Mas é muito mais fácil quando você tem lucros de empresas que estão atuando globalmente, trazem para dentro de casa e isso vai para o PIB. Então, eu até acho que é bom que o Brasil tenha programas de levar as empresas brasileiras, os campeões nacionais, para fora, porque quanto mais empresas nacionais a gente tiver atuando fora do Brasil, melhor para o Brasil. Mas essa é a equação, certo? Desse quanto ela pode piorar ou melhorar, dependendo de como eu faço. E eu acho.